Romanos 12, versos de número 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti, meu Deus, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós somos a Tua morada, a Tua habitação, pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus. Obrigado porque Tu és um Deus que não nos abandona, não nos desampara. Obrigado porque Tu fala aos nossos corações. E nós dependemos tanto, Senhor Deus, da Tua santa palavra. Nós dependemos dela mais do que tudo nessa vida, Senhor. Nada é mais importante do que a Tua palavra estabelecida em nossos corações, meu Senhor. Porque Tu mesmo é a Tua palavra. Tu mesmo é o Verbo que desceu do céu, Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esta noite. Peço, Senhor, que Tu abra os nossos ouvidos, Senhor, para compreendermos a Tua palavra e viver por meio dela. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro, Pai. Amém. A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita por volta do ano 58. Nessa ocasião, o apóstolo Paulo ainda não conhecia pessoalmente a igreja de Roma. Não foi ele quem estabeleceu aquela igreja. Ele veio a conhecer alguns anos depois. Na própria carta aos Romanos, no capítulo de número 15, o apóstolo Paulo, ele declara essa intenção. Ele havia dito que ele gostaria de passar por Roma quando ele fosse à Espanha. Esses eram os planos daquele apóstolo. A intenção já estava no coração dele de conhecê-los pessoalmente. Ele só não imaginava qual seria o caminho que ele tomaria para chegar àquele lugar. E não é o foco da pregação hoje, mas eu recomendo à igreja que leia Atos, a partir do capítulo de número 20, 21. E você verá ali um enredo digno de um grande filme. Toda a trajetória, tudo aquilo que aconteceu, até que o apóstolo Paulo chegasse a Roma. Mas no momento em que ele escreve essa carta, ele ainda não conhecia pessoalmente aquela igreja, os irmãos que estavam lá. E ele escreve a carta como se fosse um cartão de visitas dele. A intenção dele em escrever a carta aos romanos era apresentar àquela igreja o evangelho que ele pregava. Eu sou Paulo, este é o meu evangelho, dado por Deus a mim. Essa era a intenção, para que aqueles de Roma conhecessem e comparassem tudo aquilo que eles estavam recebendo, para que enfim neste encontro eles pudessem ter ali um momento de entendimento e de crescimento espiritual juntos. O que Paulo não imaginava era que os planos de Deus é que esta carta perdurasse pelos séculos e chegasse até nós hoje. E hoje nós estamos aqui sendo abençoados. A carta aos Romanos, ela é considerada por muitos a carta completa. Se você tivesse só Romanos, você teria condições de entender o plano de salvação do começo ao fim, desde o pecado até a glorificação. A carta aos Romanos, ela dá esse suporte.
ela dá essa condição para que você compreenda o plano de salvação. A porção que nós lemos, ela é considerada o início da segunda parte da carta. Porque nos 11 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele vem discorrendo a respeito desse plano de salvação. Ele fala sobre o pecado, sobre a questão do pecado, sobre toda a humanidade. Ele fala a respeito da graça, da manifestação da graça de Deus, de como Deus arrebatou aos corações. Ele fala a respeito da superabundante graça, que agora nos salva. Ele fala a respeito da luta depois da salvação. Ele fala a respeito da segurança do cristão, da eleição. Ele fala a respeito da soberania de Deus. Isso tudo nesses 11 primeiros capítulos. São muitas e muitas misericórdias que o apóstolo Paulo vem apresentando com respeito a Deus sobre a raça humana. E aí ele inicia o capítulo 12 dessa forma, da forma que nós lemos aqui. E a partir de então são algumas questões mais práticas que nós vemos até o final da carta. E veja que interessante, eu particularmente considero esses 2 versículos inseparáveis. Eu acho estranho quando eu cito um e não cito o outro. A impressão que eu tenho é que eles são casados, né? Uma só carne. E esses 2 versículos, eles nos mostram 2 princípios que nos levam a uma consequência. Qual é essa consequência? Está no final do versículo número 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo verdadeiro cristão quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a consequência, é o resultado de 2 princípios que devem ser observados por nós. E esses 2 princípios estão logo ali no começo. Então, se você deseja isso para a sua vida, se você deseja experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em sua vida, você deve cumprir com esses 2 princípios que antecedem essa consequência. Senão você não irá desfrutar e não irá descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. É preciso conhecer esses princípios e é preciso observá-los. Então são 2. O primeiro desses princípios é ofertar a Deus um culto racional. Esse é o primeiro princípio. Todo verdadeiro cristão deve ofertar a Deus um culto racional. Veja como o apóstolo Paulo inicia este capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essas misericórdias são tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse até então, os 11 capítulos que ele vem aí discorrendo. É misericórdia sobre misericórdia, é salvação, é arrependimento, é graça superabundante, é vitória sobre o pecado, é eleição, é glorificação, justificação, redenção. O apóstolo Paulo vem demonstrando as misericórdias de Deus através de todos esses capítulos. E aqui ele diz: eu rogo a vocês por essas misericórdias de Deus. Então ele tem uma base para rogar àquela igreja que o escute, que o obedeça. E essa base são essas misericórdias de Deus que estavam sobre aqueles irmãos e estão sobre nós que somos do Senhor Jesus Cristo hoje. Veja que ele direciona isso à igreja. Rogo-vos, irmãos, aqueles que já conheciam a Cristo, aqueles que estavam envolvidos em todas essas misericórdias,
aqueles que conheciam o preço que foi pago. Se você está aqui esta noite e não conhece nada disso, é a oportunidade de você abrir o seu coração e descobrir tudo que Deus tem para a sua vida. O apóstolo Paulo dirige essa palavra aos irmãos. E rogar aqui, a palavra rogar é uma súplica com autoridade. É como se fosse um pai dando orientação a um filho, e o pai sabe que ao final de tudo é o filho quem vai decidir. Mas se o pai pudesse, o pai decidiria. É mais ou menos isso. É como um pai que diz: olha, escuta o que eu estou te falando, decida por esse caminho, eu já passei por isso, eu conheço, mas o pai não pode decidir. Então o pai, com a sua autoridade, ele roga. O apóstolo Paulo está fazendo isso aqui. É como se o apóstolo Paulo dissesse o seguinte: olha, se eu pudesse, eu decidiria por vocês, eu faria o que eu estou recomendando nos versículos seguintes por vocês, mas eu não posso. É vocês quem tem que tomar essa atitude, é vocês quem tem que se posicionar, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso uma atitude. Eu não posso decidir por vocês, mas eu rogo, me escutem, façam isso. É assim que o apóstolo Paulo começa essa recomendação, como um pai que ama um filho e que espera desesperadamente que esse filho, que essa filha tome a atitude correta. É isso. E é isso que o Espírito Santo clama aos nossos corações. É isso, essa palavra não é para aquela época apenas, é para nós. E hoje o Espírito Santo está dizendo: igreja, eu rogo, por todas essas misericórdias, que vocês obedeçam esses dois princípios que estão colocados aqui. Mas vocês precisam se posicionar. Vocês precisam tomar uma postura de decisão com respeito a esses princípios. E aí, vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a primeira é essa: ofertar a Deus um culto racional. Nós temos que ofertar um culto racional. Por quê? Porque é a única resposta adequada àquilo que Deus fez por nós. Então você precisa oferecer um culto racional a Deus. Mas Paulo, o que é esse culto racional? Poderíamos perguntar para o apóstolo. A Bíblia responde. Se você tem dúvidas do que é um culto racional, em algumas traduções um culto espiritual, e também podemos entender por um culto razoável, que é uma outra tradução, a Bíblia, ela nos diz o que é. Versículo de número 1. Apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, então, é isso. Culto espiritual é isso. Um culto razoável a Deus é isso. É apresentar os vossos corpos por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é uma postura que a igreja precisa ter. Essa é uma resposta lógica, esperada, mediante todas as misericórdias que foram derramadas sobre a nossa vida. Então, o culto racional não é um culto tradicional, como alguns podem pensar, é um estilo de culto tradicional. Assim como quando diz a tradução culto espiritual, não é um culto pentecostal necessariamente. Aí tem aquela briga, né? O tradicional não, é o culto da razão. Não, não é, porque é espiritual, então é um culto com fogo, espada e tudo mais. Não é estilo de culto. É uma posição de vida. É uma resposta que Deus espera que nós entreguemos a Ele por tudo aquilo que Ele fez por nós. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, é razoável que seja assim. Uma outra tradução é culto razoável. Ora, se Deus fez tudo isso por nós, então é razoável
que entreguemos um culto a Deus. Está aí, como é esse culto? É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele utiliza uma linguagem do Velho Testamento, quando um sacerdote entregava um sacrifício. Levava lá o animal para ser sacrificado. Mas esse sacrifício aqui esperado, ele tem essas 3 características. Ele é vivo, não precisa derramar sangue. Ele é santo, ele é separado por Deus. E ele é agradável. O Senhor se alegra, o Senhor espera, o Senhor se agrada. A grande confusão é que quando nós lemos isso aqui, um culto racional, seja sincero com você, você já pensa num cultão, né? 4 paredes, cadeira, alguém pregando, cantando. Isso aqui também é um culto, amém? Amém. Isso é um culto, nós estamos ofertando a Deus. Mas o culto razoável não pode ser limitado a isso aqui. Grave isso no seu coração. O culto não é um momento. O culto é uma vida. O culto não é 2 horas por semana. O culto é 24 horas por dia. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós estamos aqui reunidos, nós estamos entregando culto a Deus. A hora que nós sairmos daquela porta, o que acontecer depois tem que ser culto a Deus. Tem que ser a apresentação de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você vai comprar uma pizza e comer com a sua família? Você vai jantar aquilo que sobrou do almoço? Aquela reunião deve ser um culto a Deus. Por que não? É um culto a Deus, com ações de graça, um coração alegre, desfrutando do que Deus deu. Amanhã, a hora que você acordar, no seu trabalho, aquilo ali é um momento de culto a Deus. Deus espera que você apresente a sua vida ali, no seu trabalho, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando você estiver lidando com o seu chefe, lidando com os seus clientes, tentando fechar os seus negócios ou dirigindo a sua empresa, não se esqueça, aquilo é um culto a Deus. Não se esqueça disso. O momento dos seus estudos, da sua presença na faculdade, ali é um culto a Deus. Você está também apresentando a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquilo ali deve ser um culto racional. Os lugares que você se propõe a frequentar deve ser lugares aonde você possa apresentar a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você não pode fazer isso, você não deveria ir nesses lugares. É simples assim. Não há momento de culto para a sua vida. A sua vida deve ser um culto a Deus. Quando você leva o seu filho, a sua filha para assistir um filme no cinema, aquilo deve ser um culto a Deus. Agradecer a Deus por aquele momento com o seu filho, com a sua filha. Ora, se você não pode assistir ali, talvez você não devesse ir então. Se alguma coisa ali desagradaria o coração de Deus. Um jantar a dois, marido e esposa, noivo e noiva, namorado e namorada, celebrando algum momento, aquilo deve ser um culto a Deus, uma celebração, agradecendo a Deus por aquele momento. O seu namoro deve ser um culto a Deus. Você deve apresentar o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se algo no seu namoro não está certo, então talvez ele não deva existir. Se algo no seu noivado não está dentro da vontade de Deus, então talvez você deva romper este noivado, ou consertá-lo, para que ele fique dentro daquilo que é vivo, santo e agradável a Deus.
Não há essa separação de culto. Não é só aqui que Deus está de olho na sua vida. Não é só aqui que Deus se alegra com você. É tudo. É tudo, amada igreja. Então, se você não pode fazer algo, porque não vai ser agradável a Deus, então você não deveria definitivamente fazer. Percebe que culto racional, culto espiritual, é um culto com entendimento, com fé, apropriado. É a sua vida, é 24 horas por dia. Não é um momento. É uma vida, é uma caminhada. E Deus está recebendo a sua vida como um culto 24 horas por dia. O que você tem ofertado para Deus? O que Ele espera é um sacrifício vivo, santo e agradável. É o que Ele espera. Vivo, não apenas porque não haverá mais a morte de um animal, mas porque Ele te regenerou para uma nova vida. Santo, não porque você vai ser o perfeito e a perfeita em todas as situações e nunca mais pecará, mas que você se propôs a se separar para crescer em Deus. Agradável é você entender que você foi criado com um propósito e buscar retornar a este propósito, que é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença todos os dias da sua vida, em todo momento. Culto, então, é a sua vida, o seu dia, a sua rotina. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Então, se você está fazendo um trabalho com um martelo e um prego, você errar o martelo e bater no seu dedão, ou se você está andando descalço na sua casa e bate o dedinho lá no canto da mesa, ou você se levanta no quarto, e bate o joelho na ponta do criado mudo. A próxima ação, não se esqueça, vai ser um culto a Deus. Então tome cuidado com aquilo que vai sair dos seus lábios. Culto a Deus não é só alegria, amados. É saber lidar também nos momentos de dor. E aqui eu dei exemplos banais, mas eu dei exemplos que com certeza todo mundo aqui já passou, Alguma dessas coisas já aconteceu com todos nós. Mas o que vai sair logo em seguida é um culto a Deus. Quando alguém viola as leis do trânsito e te prejudica, a sua resposta àquilo vai ser um culto a Deus. Percebem que eu estou dando exemplos aqui para vocês entenderem que culto a Deus não é só esse momento aqui que nós estamos. A sua vida é um culto a Deus. E esse é um primeiro princípio para que você tenha condições de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não se propor a se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, continuamente, todos os dias, você não irá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto é muito mais do que a nossa reunião às quatro paredes. O que nós fazemos aqui é um culto a Deus. É um culto a Deus. O momento em que nós, que cultuamos Ele a todo tempo, decidimos nos unir com outros que também cultuam Deus a todo tempo e resolvemos aqui celebrar e entregar e nos alegrar. Esse é o primeiro ponto. Entregue um culto racional. E culto racional não é um estilo litúrgico, mas é a sua vida, o seu procedimento, a sua resposta a tudo que Deus fez, baseado naquilo que você já conhece. O segundo ponto, o segundo princípio é transformar-se pela renovação da mente. Somos chamados a adotar uma postura
proativa de transformação, de renovação da nossa mente. O cristianismo, ele não nos proporciona isso de maneira automática. Eu sou cristão, então a partir de hoje eu vou ver a minha vida, os meus pensamentos, a minha forma de julgar as coisas transformadas no automático, da noite para o dia. Não, isso não acontece. Nós temos que tomar uma posição para que isso aconteça. Lembra do rogo-vos? É isso. Rogo-vos que vocês tomem essa postura de buscar essa transformação para a renovação da sua mente. Rogo-vos como um pai roga a um filho. Façam isso. Tomem essa postura. E vejam que esses dois princípios, eles são complementares, né? Porque um culto racional, ou um culto espiritual, ou a sua vida sendo apresentada como sacrifício, ele é ofertado de maneira adequada na medida que a sua mente é renovada. Na medida que você busca essa transformação, o seu culto se torna cada vez mais adequado, porque ele estará cada vez mais alinhado com a transformação que o Espírito Santo pretende fazer na sua vida. Então é algo que você precisa tomar a iniciativa, buscar, ir adiante. E esses dois lados, eles são opostos, que são apresentados aqui neste versículo, né? Conformar-se com o mundo e renovar a sua mente. Eles são opostos. Se você abraçar um, você está rejeitando o outro. Não há como conciliar. Os princípios do mundo, eles não são compatíveis com os princípios de Deus. Isso tem que ser algo lógico para nós cristãos. Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. E quando eu digo príncipe deste mundo, eu digo que ele tem o controle da maneira como este mundo vai pensar, decidir, agir e influenciar as pessoas. Ele coloca uma direção que ele pretende que as pessoas sigam. Isso é a forma do mundo, né? E para que nós nos amoldemos aos princípios deste mundo, nós não precisamos fazer nada. Ele já está em nosso coração pecaminoso. Então, se nós não fizermos nada, nós vamos seguir o fluxo desse mundo. Nós vamos pensar como o mundo pensa, nós vamos decidir como o mundo decide, nós vamos tomar posições em nossas vidas, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, na nossa vida profissional, de uma maneira que o mundo aprove. Não precisamos fazer nada para que a gente tome a forma do mundo. Mas para que a gente renove a nossa mente, nós precisamos tomar uma postura. Adotar certos cuidados. Ter disciplina. Para que a gente comece a ser transformado em nossa mente pelo poder do Espírito Santo. Há duas categorias de pessoas. A natural e a espiritual. Abre a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Algumas páginas depois. 1 Coríntios, capítulo de número 2, o versículo de número 14 e 15 diz o seguinte: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Existe o homem natural e o espiritual. Todos nós um dia nós fomos homens e mulheres com inclinação natural, ou seja, uma inclinação de um espírito morto, não vivificado, e que decide conforme aquilo que o mundo vai apresentando. Quer a pessoa seja boa, quer a pessoa seja má,
sem Cristo, ela é uma pessoa natural. E ela vai dirigir a sua vida segundo os moldes deste mundo. Quando eu digo que alguém é natural, não estou dizendo que alguém é mau, necessariamente. De acordo com os padrões que talvez a gente relacione aí. Mas a forma do mundo, ela sempre terminará em oposição a Deus. Grave isso no seu coração. O mundo, ele pode até apresentar uma forma de amor, uma forma de tolerância, uma forma de reconciliação entre tudo e entre todos. Mas lá no final, ela vai se apresentar com inimizade contra Deus. Vai ferir os princípios de Deus. Só que as pessoas não conhecem esses princípios. E para conhecê-los é preciso que a pessoa seja um sacrifício vivo, regenerado pelo poder de Deus, santo e agradável, que esteja envolvido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a vontade de Deus, ela jamais se encaixará nos moldes desse mundo. Por isso você deve buscar a renovação da sua mente. Uma dica aqui: o mundo jamais aplaudirá os valores de Deus, mas sempre aplaudirá os seus próprios valores. Então, se você conhece um pregador e uma pregadora que está sendo abraçado pelos padrões deste mundo, e que o mundo aprova, quer seja em programas de televisão, quer seja em discursos, enfim, há uma grande chance desse padrão ser um padrão vil, herético aos olhos do nosso Senhor. Não é possível o mundo se conciliar com os padrões de Deus. Então, se há pregadores que são abraçados pelo mundo, que são aprovados pelo seu discurso pelo mundo, que são conciliadores entre o mundo e Deus, provavelmente é uma heresia, é uma abominação aos olhos de Deus. E quem diz isso é a própria palavra de Deus. O apóstolo João, 1 João 4, ele diz o seguinte: isso eu digo para que vocês tomem cuidado com aquilo que vocês estão consumindo nas redes sociais. 1 João 4, os versículos 5 e 6, está dizendo aqui a respeito de falsos mestres, falsos profetas. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. É isso que acontece quando um pastor e uma pastora se desvia dos caminhos do Senhor. O mundo os abraça, aprova o seu discurso de amor, discurso de paz, que na verdade não é amor e nem paz, mas é resistência aos princípios de Deus. Versículo de número 6: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E aqui vem o segredo: nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Você quer identificar o espírito por trás de uma pregação? Veja se o mundo está abraçando essa pregação. Se estiver, é o espírito do erro. Se o mundo aprova, é engano. Se este século abraça, é mentira. A Bíblia nos mostra como discernir, mas para isso você precisa renovar a sua mente. Você precisa transformar-se pela renovação da sua mente. Caso contrário, você vai ouvir esses caras com o seu discurso lindo e intelectual e você vai falar: faz sentido tudo isso. É claro que faz sentido. Seu coração está cheio do padrão do mundo. Como não fará sentido? Preste atenção, retorne aos caminhos iniciais,
aquele em que você abraçava a vontade de Deus e a palavra do Senhor? Do contrário, você jamais experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu te garanto. Porque a Bíblia nos mostra isso. Como transformar-se na prática? Como renovar a minha mente? Como? O pastor disse alguma coisa aqui logo na introdução. Existem alguns pilares. Não são só esses, mas existem alguns pilares. É a Bíblia, oração e comunhão. Não existe renovação da mente sem a palavra de Deus. Não existe renovação da mente sem a oração de comunhão com Deus. Não existe renovação da mente vivendo um cristianismo solitário, longe da igreja, longe do corpo. Não existe. Porque a palavra vai te mostrar a vontade de Deus e vai transformar, vai destruir sofismas que há em sua mente. Vai convencê-lo da vontade de Deus. A oração vai te ligar em comunhão com Deus. Orar não é só interceder, só pedir. Você pode falar com Deus a respeito de tudo. De tudo. Tudo que te alegra, tudo que te entristece. Ter aquele momento de conversa. Conversa franca com Deus. Sabendo que Ele é Deus. E você é pó. Sempre assim, tá? Mas é uma conversa franca, como você conversaria com uma pessoa de carne e osso, que você ama. É estar junto. Não existe renovação da mente sem Bíblia, sem oração e sem a comunhão. Por que não existe cristianismo solitário? Porque Deus não te capacitou com todos os dons. E se Ele tivesse te capacitado com todos os dons, você precisaria estar em comunhão para abençoar os outros. Mas você precisa do próximo. Você precisa daquilo que o próximo tem, que Deus deu e não deu para você. E o próximo precisa de você. Porque Deus deu a você algo que não deu ao próximo. E assim a multiforme graça de Deus se manifesta, diz a palavra de Deus. Através dessa comunhão, através do trabalho, através do ambiente de amor. Você quer ver uma pessoa que está se inclinando mais para o natural do que para o espiritual? E que muitas vezes é chamada de desviado? Me mostre uma pessoa dessa e eu vou te mostrar uma pessoa que deixou de buscar a Deus na Bíblia, na oração e na comunhão com os irmãos. Esses são os 3 pilares básicos. E aqui eu quero falar um pouco a respeito da importância da devocional. Não é suficiente apenas essas 2 horas para a sua vida, para renovar a sua mente, para te transformar. Não é suficiente, amada igreja. A devocional particular, diária, ela é o valor da Igreja Manaim. Então, os membros da Igreja Manaim praticam a devocional. Você precisa desfrutar da Bíblia na sua casa. Você precisa desfrutar da presença de Deus em oração. Sozinho, em pequenos grupos. Mas você precisa disso. Rogo-vos. Se eu pudesse, eu faria por vocês. Mas vocês precisam fazer. Vocês precisam tomar essa atitude. Se você tem se alimentado apenas aos finais de semana, tome cuidado. Você está sendo uma presa fácil. Você está sendo enredado pelos valores deste mundo. Eu garanto que a maioria de nós aqui vivemos a maior parte dos nossos momentos no nosso dia fora de um ambiente religioso. Nós precisamos nos alimentar, amados, senão o ambiente nos transforma. E aí começa a nossa queda livre. E aí nós não vamos mesmo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, Manaim.
Tenha a devocional diária como um objetivo e uma prática contínua na sua vida. Mas como eu começo? Comece a ler um Evangelho, João, ou um Salmo. Mas e se eu não entender? Ótimo, é isso mesmo que tem que acontecer, você não pode entender tudo. Aí você vai buscar no corpo, na igreja, o entendimento. Leia bons livros, procure bons mestres na internet também, referências. Encha-se da palavra de Deus, encha-se de Deus. Como você quer conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se muitas vezes a nossa espiritualidade se limita a 2 horas por semana? Não dá, igreja, não é possível, não tem como. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus. E aí, conforme nós vamos nos transformando à vontade de Deus, nós vamos entregando a Ele cada vez mais uma vida que o alegra. É consequência. Você não precisa se preocupar tanto em como você vai abandonar coisas na sua vida. Você precisa se preocupar, em primeiro lugar, em buscar a presença de Deus. As demais coisas são consequência. Então não dá para você limitar a sua espiritualidade apenas à igreja. Não dá. Busque a Deus, amada igreja. Busque essa transformação. O pastor não pode transformar vocês. Os líderes não podem transformar cada um de vocês. Por isso nós rogamos. Busque a presença de Deus. Você não vai se arrepender. É preciso disciplina? Muitas vezes sim. Principalmente quando você vai começar. Mas muitas vezes eu não tenho vontade. Não tem problema. Busque mesmo assim. Às vezes a pessoa fala, eu não estou com vontade, então eu não vou, porque senão Deus não vai se alegrar, afinal de contas. Eu não estou com vontade de me apresentar diante dele. Não é assim que as coisas funcionam. Busque a presença de Deus. É um alimento para a sua alma. Você precisa, você necessita disso. Desesperadamente nós precisamos. Nós precisamos. Quando nós fazemos isso, nós deixamos de olhar para nós e passamos a olhar para o próximo. Nós somos transformados. Nós deixamos de nos sentir ofendidos e passamos a ser abençoadores. Nós deixamos de cuidar apenas da nossa vida e passamos a cuidar da vida do próximo. Seja uma bênção. Seja uma bênção. A consequência de você buscar essa transformação e se apresentar, entender que você é um culto diário, é que você vai conhecer, vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nada mais é experimentar o próprio Deus, conhecer a Deus. Deus, Ele é uma imensidão eterna. Ninguém conhece a Deus por completo, jamais o conhecerá. Mas nós temos que buscar conhecer a cada dia a Deus. E aí, conhecendo a Deus, você vai absorver a vontade dEle. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é simplesmente você ter as suas dúvidas e falar, que decisão que eu tomo? A vontade de Deus é essa. Vou para a esquerda, vou para a direita. Não é isso, é vida com Deus. Isso requer tempo, isso requer comunhão. Com 1 mês de namoro, eu não conhecia tanto a minha esposa quanto eu conheço ela hoje. Quase 20 anos juntos, somados aí, casamento e namoro. Ela não precisa praticamente me dizer nada a respeito do que ela gosta e não gosta. Eu conheço. Eu conheço a mente dela. Eu sei quando eu tenho que tomar cuidado. É pisar em ovos. Mas ela também me conhece. Ela sabe quando ela tem que tomar cuidado.
A partir do momento que você vai se relacionando, e isso vai se estendendo, vai crescendo, você passa a conhecer mais a Deus. A nossa fé, ela cresce dessa forma. E aí nós conhecemos a Deus. É por isso que nós cremos em milagres. Porque nós conhecemos a Deus. É por isso que nós esperamos, muitas vezes, em muitas questões, contra as expectativas. Porque nós conhecemos a Deus. É por isso que nós entregamos um culto a Deus numa festa de aniversário ou numa casa de luto. Porque nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a sua vontade. Nós nos relacionamos com Ele. Nós não precisamos pensar muito a respeito do que é e não é pecado. Porque nós conhecemos. Isso Deus não vai se agradar. Como que você sabe? Conheço Ele já há um bom tempo. E conforme você vai conhecendo cada vez mais, você vai absorvendo aquilo que Deus é. Você vai resplandecendo a glória de Deus. Você não precisa ser líder, você não precisa ter um ministério de proeminência, você não precisa de nada disso para resplandecer a glória de Deus. Tudo que você precisa é andar com Deus. As pessoas percebem quando alguém andou com Deus, ainda que elas não saibam explicar. Volta e meia as pessoas podem dizer a seu respeito: eu vejo em você uma luz, algo bom, que elas não sabem explicar o que é. Mas Deus deseja que você seja uma lâmpada, resplandeça. E isso, conhecendo a vontade de Deus. Você experimenta a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Ela te segura nos momentos mais difíceis da sua vida. E ela te dá sabedoria nos momentos de abundância e de prazer. Você não permite que a abundância tome o seu coração. E você não permite que a tristeza o envolva em desespero. Por quê? Porque você conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos buscar conhecer cada vez mais o nosso Deus, amada igreja. Precisamos transformar a nossa mente com tudo isso que eu disse aqui, para que a gente possa apresentar cada vez mais uma vida agradável a Deus e experimentar a vontade boa de Deus sobre as nossas vidas. É consequência disso. Não espere desfrutar da presença de Deus se você não busca conhecê-lo. Deus espera que você o busque. E Ele tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Revelações, consolo, alegria, paz, vitória sobre as ansiedades, vitória sobre as tragédias do passado. Não fique se remoendo com aquilo que já passou. Deus tem uma nova jornada com você. Ele deseja que você caminhe com Ele. Ainda que seja no deserto, o maná não faltará. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu vou